E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma revisão do conteúdo que a gente já trabalhou um pouquinho em sala e também do conteúdo que eu passei para vocês através daquelas outras videoaulas. Então eu vou fazer um resumão de tudo e no final eu vou deixar anexado algumas perguntas para vocês estarem respondendo, belezinha? Qualquer dúvida e qualquer outra questão é só me mandar pelo WhatsApp, pode ser no grupo ou pode ser no privado. Na revisão de hoje, nós estaremos falando um pouquinho sobre a cinemática. A cinemática é uma área da física que vai estudar o movimento que os corpos podem desenvolver. Esse movimento pode ser dado de várias maneiras, e essas maneiras são as que nós estaremos analisando bem brevemente no vídeo de hoje. Então, a ideia é fazer só uma revisão de tudo que a gente foi estudando no decorrer das nossas aulas e até esse momento. Se a gente for pensar em movimento, a primeira coisa que a gente pode considerar, por exemplo, se eu estou parado em algum lugar, significa que isso, de certa forma, já significa que está relacionado à cinemática, eu dizer que estou parado. Mas o que caracteriza alguma coisa estar parada ou não? Podemos pensar, por exemplo, em um objeto como um carro ou qualquer coisa do gênero. Vamos pensar aqui apenas uma esfera, uma bolinha de gude ou algo do gênero. A gente considera que ela está parada ou que ela está se movendo de acordo com um referencial. Por quê? Porque se eu não tiver um referencial, por exemplo, se eu colocar uma bolinha no espaço, onde eu não consigo ver onde que é a parte de cima, onde que é a parte de baixo, ou algo do gênero, eu nunca vou conseguir saber se essa bolinha está se movendo aqui para a nossa direita ou se ela está se movendo para a nossa esquerda. Porque, na verdade, eu não tenho nenhum referencial ali, não tem nenhuma base, de certa forma, fixa ou parada para eu conseguir interpretar se essa nossa esfera ela está se movendo ou não. Então, sempre que eu for pensar em movimento, eu tenho que pensar também em um referencial. Esse referencial, normalmente, na física que nós chamamos de física clássica, ele tem que ser um referencial estático, ou seja, ele tem que estar parado. Se eu estou medindo o movimento de algo em comparação a um outro objeto, normalmente esse objeto de referência, seja o chão, seja uma placa de quilometragem, ou seja, um poste ou algo do gênero, ele tem que estar parado. Porque se tanto esse meu objeto de referência quanto o meu objeto de análise estiverem em movimento, aí a gente vai entrar um pouco em física relativa, um pouco de relatividade, e eu acho que esse não é o tópico da nossa aula. O tópico da nossa aula é a cinemática, que é uma física um pouco mais clássica. Então vamos pensar que nós temos um referencial, um ponto de referência, um marco de referência. E a partir desse referencial, nós podemos observar que a nossa esfera ela tem uma trajetória, se assim podemos dizer. Vou escrever aqui então, trajetória. Certo. Então, quando eu penso em uma trajetória, eu posso dizer de uma maneira um pouco mais simples que seria o caminho, né, por onde o meu objeto ele passou. Então, seria o caminho que ele passou, o percurso que ele teve que fazer ou algo do gênero. Isso nós podemos caracterizar como trajetória. Seguindo essa trajetória, eu posso pensar que dentro de uma trajetória, então vou desenhar aqui como se fosse uma pista. Dentro dessa trajetória, eu posso ter alguns marcos, por exemplo, uma árvore, ou então uma placa. E quando eu analiso esses meus referenciais, esses meus marcos na minha trajetória, eu consigo, de certa forma, estipular posições. Uma posição, então, seria um determinado local onde um objeto está em relação à minha trajetória, em relação ao meu referencial. Pode ser, por exemplo, aqui em um ponto onde eu diria que é onde eu começo a minha contagem, que seria o meu zero, mas pode ser que o meu objeto vá um pouco mais adiante e digamos que ele esteja aqui, ele tenha andado aproximadamente 5 metros ou algo do gênero. Todas essas posições que eu tenho, eu consigo, a partir do momento em que eu estipulo o meu referencial e que eu sei a minha trajetória, ou seja, todo o caminho
que esse meu objeto desenvolveu, essa minha pessoinha, eu posso pensar então que dentro dessa trajetória eu tenho as minhas posições, eu tenho os meus marcos, o 0, o 5 e o 10. Porém, todos nós sabemos que em alguns filmes isso acabou ocorrendo, mas não é o nosso caso. Essas posições onde o meu objeto pode estar, elas não são... Eu pensei que estava falando sem gravar, mas tudo bem. Essas posições que o meu objeto alcança, elas não são instantâneas. O meu homenzinho, se ele não tiver superpoderes, ele nunca vai chegar da posição 0 à posição 5 instantaneamente, e da mesma forma que ele não pode estar na posição 0 e na posição 5 ao mesmo tempo, porque ele é apenas uma pessoa normal, como eu, como qualquer um de nós. Ele tem que primeiro estar na posição 0 para depois estar na posição 5, e entre a posição 0 e a posição 5, ele demora um determinado tempo para chegar até essa posição. E quando nós pensamos, então, em posições e pensamos também no tempo que ele demorou para percorrer toda essa distância, podemos até fazer assim, escrever o tempo aqui um pouco mais centralizado. Isso, se fizermos uma razão entre a posição e o tempo, uma razão que seria uma divisão, nós teremos o cálculo que conhecemos, que é da velocidade média. Então, a velocidade média que o meu homenzinho aqui, que o meu objeto percorreu, é a relação, ou seja, uma razão, uma divisão entre as posições que eu tenho e os tempos que demorou para ir de um lugar ao outro e assim sucessivamente. E eu posso até escrever isso de uma maneira um pouco mais científica, se assim posso dizer, um pouco mais técnica, como velocidade média. E essa velocidade média seria a posição final menos a posição inicial do meu objeto, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E você pode se perguntar, por que normalmente eu coloco o final menos o inicial em ambos os casos? Eu faço isso para que assim nós tenhamos uma diferença em que na maioria dos cálculos nós teremos um resultado positivo. Porque se eu colocar aqui alguns valores, a posição inicial, se eu iniciar no 0 e terminar no 10, terminar aqui ao 10, se eu fizer 10 menos 0, eu terei 10 positivo. Porém, se eu fizesse 0 menos 10, eu teria 10 negativo. Então, por via de regra, a maioria dos cálculos nós colocamos o final menos o inicial para que assim o nosso resultado seja positivo. E porque fica mais fácil de realizarmos os cálculos com valores positivos. E ao final dessa conta, veremos que também velocidade média estaria com o sinal positivo. Imagina se tivéssemos uma velocidade média negativa, ela não teria muito sentido físico para nós neste momento. Então, vamos seguir aqui. Quando eu penso que um objeto tem um certo tipo de velocidade, ou seja, ele demora um tempo para ir de uma posição até outra posição, nós também podemos pensar que esse objeto ele pode aumentar ou diminuir essa velocidade média que eu calculei. E com isso, nós temos o que nós denominamos de aceleração. Vou pausar aqui para escrever melhor. Então, temos aqui a nossa aceleração. A aceleração, de mesma maneira como a velocidade, ela se caracteriza por uma razão, por uma diferença. Porém, essa diferença seria entre velocidades, porque eu posso estar aumentando a minha velocidade ou diminuindo a minha velocidade. Em ambos os casos, eu vou ter um certo tipo de aceleração. Pode ser que quando eu estiver aumentando a minha velocidade, a minha aceleração será positiva, mas quando eu estiver diminuindo a minha velocidade, a minha aceleração será negativa. Então, para termos mais matemáticos, vamos dizer que a nossa aceleração, e pensando em uma aceleração média, nós teríamos que ela seria a minha variação, que nós chamamos de delta, como um triângulo, da minha velocidade dividida pela minha variação, de igual forma a um triângulo, do tempo. O que podemos também escrever da seguinte maneira, onde a aceleração média
é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final. Vamos fazer um T um pouco mais caprichado. Tempo final menos o meu tempo inicial. E com isso nós conseguimos caracterizar o que é aceleração média. E da mesma forma como velocidade média, aceleração média, ambos têm o que nós chamamos de unidades de medida, para que tenhamos valores um pouco mais completos do que apenas números. A aceleração média, nós conseguimos descrever a unidade de medida dela como, em sua maioria, certo? Não em todos os casos, mas em sua maioria como metros por segundo ao quadrado, com um 2 aqui em cima. Vamos fazer um 2 aqui em cima. E aqui eu posso colocar esta chave para ficar separado do restante da minha conta, da minha equação. E aqui embaixo vamos escrever aqui para ficar nesse espaço aqui. Vamos preencher esse espaço dizendo que a minha velocidade média é igual a meu ΔS, a minha variação de espaço, pelo meu ΔT, a minha variação de tempo, e que a unidade de medida dele é metros por segundo. O que também pode ser caracterizado como quilômetros por hora, e da mesma forma aqui eu posso ter, talvez, quilômetros por hora ao quadrado. Mas, no geral, nós trabalhamos com metros por segundo. Por quê? Tanto o metro quanto o segundo são o que nós denominamos de unidades padrão. São unidades que nós utilizamos como parâmetros para calcular outras unidades. Então, do metro eu consigo derivar o quilômetro e do segundo eu consigo derivar a hora, o minuto. Meio que são unidades pequenas e unidades bases para esses nossos cálculos. Ok, temos aqui a aceleração média escrita dessa forma. E o que nós podemos fazer aqui é fazer uma separação desses termos e colocar a velocidade média, que eu mudei a cor do meu. Aqui. Podemos pensar e colocar aqui a minha velocidade final em evidência. E olha só que interessante quando eu faço isso. Para eu fazer isso, eu primeiramente vou pensar o seguinte. Vamos colocar nessa última tela aqui. Vamos pensar num primeiro momento em que o meu tempo inicial, o tempo 1, o tempo i, ele é 0. Por que isso? Vamos pensar que eu tenho um objeto, por exemplo, um carro de corrida ou qualquer outro objeto que eu queira marcar o tempo em que ele demora para fazer um percurso e, consecutivamente, eu acabo contando a partir do zero em um cronômetro ou até mesmo em um relógio. Normalmente eu faço isso porque fica mais fácil eu calcular do que eu falar. Vamos começar contando com o segundo 17. Se eu começar pelo 17, depois que eu andar 10 segundos, eu teria o 27. Mas pode ser que eu andando menos do que 10 segundos, eu ficasse mais perdido dos meus cálculos. Então vamos pensar que o tempo inicial é 0. Vamos reescrever aquela fórmula, porém agora colocando o tempo inicial igual a 0. Então, aceleração é igual à minha velocidade final menos a minha velocidade inicial, dividido pelo meu tempo final, menos o meu tempo inicial. Porém, o meu tempo inicial é 0. Então, eu posso nem sequer escrever ele aqui. Vamos deixar em branco e até mesmo eu vou deixar apenas um t, porque eu já sei que é o meu tempo final. O tempo que demorou para ocorrer aquele evento ou algo do gênero. Vamos, então, isolar esse termo velocidade final para que ele fique sozinho. Assim como, nesse momento, nós temos a aceleração sozinha aqui. Para isso, vamos pegar o tempo e passar ele para cá. E como, nesse momento, ele está dividindo, quando eu passar ele para lá, ele vai estar multiplicando. Ficando, então, vamos até variar um pouco o nosso tom de azul, para não ficar todos iguais. Talvez um pouco mais assim, certo? Vamos ter, então, que a aceleração vezes o tempo é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. A única coisa que eu fiz aqui foi passar o t,
que estava dividindo, eu passei para lá multiplicando. E por fim, vamos pegar esse termo que está negativo e passar ele para positivo. Com isso, novamente, vamos vir aqui, deixar ele na coloração de azul escuro, ficando com velocidade, vamos escrever assim, velocidade inicial vezes, vezes não, mais, porque se ele era negativo, agora ele passou para cá positivo, eu até posso escrever de outra maneira, creio que fique um pouco mais fácil de compreender. Aceleração vezes o tempo, mais, certo? Ele era negativo, agora está positivo. Velocidade inicial é igual à velocidade final. Pode ser que você ainda não tenha percebido, mas essa fórmula ela já foi utilizada nas outras videoaulas que apresentamos, porém da seguinte maneira. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa fórmula aqui, nós conhecemos ela como equação. Vou escrever aqui abreviado para diminuir a quantidade de espaço. Equação da velocidade. Da velocidade. Vamos fingir que está escrito velocidade ali, pois não coube na minha folha. Oh, até caberia. Vamos finalizar aqui, então. Velocidade. Calma, eu estou sentindo que vai caber. Vamos lá. Velocidade. Ok, então temos a equação da velocidade, que é caracterizada pela velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E também vimos nas outras videoaulas que temos outras equações. E para essas, infelizmente, eu vou ter que apagar o começo aqui da nossa explicação, que estava bem caprichado, mas tudo bem. Faz parte do processo ter que apagar algumas coisas. Vamos aumentar o tamanho da borracha. Além daquela equação, que seria a equação da velocidade, nós temos outras equações. Seriam estas as seguintes. Temos, então, a equação, vamos lá, equação horária do movimento. Não necessariamente eu preciso gravar esses nomes, ok? Vou escrever um V um pouco melhor. Movimento. É mais importante do que eu gravar os nomes, é eu conseguir gravar o que elas significam e quais são essas equações, na verdade. Então, temos que a equação horária do movimento ela é dada da seguinte maneira. Eu vou até escrever bem próximo aqui, onde a nossa posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo de novo, porém ele está ao quadrado, e esses dois termos eu divido por 2. Tá, ok? Essa seria uma equação um pouco mais complexa de se lembrar, mas com o tempo nós podemos até pensar alguns trocadilhos ou algo do gênero que facilite a nossa lembrança dessas equações tão grandes em si. E para ela, nós temos aqui uma dica. Ela nós normalmente utilizamos quando queremos calcular a posição final de um objeto. Ok, vamos pensar então uma outra equação que nós também estaremos utilizando, que é a equação de Torricelli. Escrevemos Torricelli com 2 R's e 2 L's também.
Essa equação, nós temos ela da seguinte maneira, onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o nosso ΔS, que seria a nossa variação de espaço. Para ela, nós utilizamos quando... Vamos deixar aqui embaixo, então, a dica. Utilizamos quando nós estamos... quando o enunciado ele não nos informa, então nós estamos sem o tempo. Ele não nos informa o tempo em que um determinado evento ocorreu. Sem o tempo. E eu vou reescrever a equação que estava lá ao final, porque daí assim você consegue pegar apenas essa tela aqui e tirar um print dela, ficando assim com as 3 equações mais utilizadas em nossos cálculos de cinemática. Vamos escrever aqui novamente a equação da velocidade. Ele passou um pouquinho para o lado de lá, mas tudo bem. E para ela, nós temos que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a dica para ela é quando nós queremos calcular a nossa velocidade final. Pronto, estão aqui então as 3 equações mais utilizadas na nossa matéria. Você, se quiser, pode até tirar um print dessa tela. O que faremos agora no próximo vídeo são alguns exemplos e, por fim, ficaremos com mais alguns exercícios para resolver. Até mais!